33 de 2024. Próximo parecer, 33. Também indicação da doutora Laura Bercó, agora aqui na pauta o nome dela, que poderá se pronunciar. Temos aqui o nosso relator, doutor Lery Eric Quagenbaum. Espero não ter errado na pronúncia aqui do nome, Eric, ou pelo menos não ter errado de forma muito grosseira. Tá? Prazer tê-lo aqui. O Eric é um importante membro da SACERJ, que mantém aí a União dos Advogados Criminais, gentilmente cedendo o seu espaço para eventos culturais, não é? De palestras e de confraternização também. Eu já me manifestei no grupo, desculpas, não estava no Rio, estava em Brasília, na segunda-feira, quando foi feita a confraternização de fim de ano, e parabéns aí pela sua atuação, sua disponibilidade de manter o grupo unido. Tá? Fez falta, mas nesse ano foi no Macaco Caolho. No Macaco Caolho. Tá. Infelizmente, eu vi que eu estava com a viagem para Brasília de domingo a terça, e nem me inscrevi lá. Mas, Érico, você com a palavra, então, para fazer. Vou fazer apregoar aqui. Vou apregoar. Projeto de lei número 145/2023, de autoria da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, que criminaliza a negação do Holocausto judeu, com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E traz como ementa. Dispõe sobre a criminalização de manifestações nazistas e neonazistas e dá outras providências. Érico, você com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Procuro ser breve, até para dar tempo do já anunciado voto discordante. Eu vou falar aqui do objeto. Eu não vou cansar ninguém lendo tudo que foi escrito, e também fazendo uma ressalva, que em que pese até meu alinhamento, em grande parte, político com a deputada, eu acho que ela passou ao largo de alguns conceitos muito caros a nós, e, enfim, aí, como eu estou apresentando, me corrija se eu estiver equivocado, pela Comissão de Direito Penal e pela Comissão de Criminologia, eu vou adiantar que, dentro desse parecer, eu tenho já um item destinado a cada um deles, é muito curto, tem 9 páginas, já incluindo a compilação, que nem isso tudo eu vou ler. Mas vamos lá. Objeto. De acordo com a proposta em análise, um novo diploma legal próprio destinado a abarcar as especificidades do antissemitismo enquanto racismo criará um novo tipo penal. Aí vem, eu vou ler rapidamente o parágrafo primeiro, diz que o nazismo e o neonazismo constituem-se como ideologias ontologicamente racistas, enfim, que visa atacar a dignidade e a honra de suas vítimas, realizar a segregação racial, a violência e a intolerância. E eu procurei me ocupar do parágrafo terceiro, que fala praticar, induzir ou incitar a prática de qualquer ato que implique referência, olha que coisa complicada, referência não crítica ao nazismo, a neonazismos ou manifestações nazistas e por aí vai, simbologias. Depois, na mesma pena, incorrerá quem comercializar, fabricar. Terrível. Tem coisa pior para transformar em valor alguma coisa do que fazer isso. Defender a ideologia de supremacia branca, aí entra pessoas negras, indígenas, migrantes e imigrantes, negar a existência do Holocausto, enfim, e por aí vai. Já adiantei, já estou na página 4. Aspectos de direito penal material, princípio da legalidade, da lesividade e ausência de bem jurídico tutelado. Ao primeiro olhar, o projeto de lei, com seus tipos penais abertos e exemplificativos, esbarra no limite constitucional que assegura a livre manifestação. Eu estou fazendo uma menção ao artigo 5º, inciso 4º, que diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Denota também certo descompasso com os princípios mais caros ao direito penal. Nilo Batista, ao discorrer sobre as funções do princípio da legalidade, nos fornece elementos para essa crítica. Diz ele, que ele vem elencando no livro dele de Introdução ao Direito Penal, e no 4º item ele diz: proibir incriminações vagas e indeterminadas. A função de garantia individual exercida pelo princípio da legalidade estaria seriamente comprometida se as normas que a definem
perdão, se as normas que definem os crimes não dispusessem de clareza denotativa da significação de seus elementos, inteligível por todos os cidadãos. Formular tipos penais genéricos ou vazios, valendo-se de cláusulas gerais ou conceitos indeterminados ou ambíguos, equivale teoricamente a nada formular, mas é prática e politicamente muito mais nefasto e perigoso. Não por acaso, em épocas e países diversos, legislações penais voltadas à repressão e controle de dissidentes políticos escolheram precisamente esse caminho para a perseguição judicial de opositores do governo. No entanto, aí termino as palavras de Nilton, no entanto, é quando se busca um bem jurídico tutelado pelo projeto de lei 145 de 2023, que se desvela o princípio da lesividade como sendo, de fato, o hiato criado pelo seu artigo introdutório, aquele que diz, né, que o nazismo constitui-se em ideologias ontologicamente racistas, né, que eu li ainda agora. E, mais uma vez, eu cito Nilo para traçar um paralelo a partir do princípio de como ele descreve o princípio da lesividade. No direito penal, a conduta do sujeito autor do crime deve relacionar-se como signo de outro sujeito, o bem jurídico, que era objeto da proteção penal e foi ofendido pelo crime, por isso chamado de objeto jurídico do crime. Como ensina Roxin, só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras pessoas e que não é simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral. O direito penal só pode assegurar a ordem pacífica externa da sociedade. Além desse limite, nem está legitimado e nem é adequado à educação moral dos cidadãos. A conduta penal puramente interna ou puramente individual, seja pecaminosa, imoral, escandalosa ou diferente, falta a lesividade que pode legitimar a intervenção penal. Enfim, então, esses são os argumentos. Eu trago mais aqui algumas considerações, todas compiladas de Nilo, e concluo que não há bem jurídico tutelado relevante para esse novo tipo penal. Pelo aspecto da criminologia, eu numerei esse título como aspectos criminológicos, paradoxos da tolerância, já estou na página 7. Paradoxos da tolerância e educação. O verdadeiro desafio de uma lei destinada a criminalizar ideologias, seja ela qual for, é não ser tão perigosa quanto a ideologia que se busca criminalizar. Legislação por legislação, a Alemanha nazista tinha a sua. Os signos nazistas, em que pese trazerem gigantesco desconforto a qualquer judeu, merecem aqui duas notas. Se escassos pelas leis da economia, se tornarão mais valiosos. Outros sequer são originalmente nazistas e não podem ter sua história limitada a esta ideologia. O início do século XX pode ser contado de inúmeras formas, mas o ato de contá-la não deve ser verbo incluído em tipo penal algum. Contar uma versão falsa da história do Holocausto é, por certo, uma escolha ideológica por parte de quem conhece a verdadeira e uma mera ignorância daquele que, desconhecendo-a, replica a falsa. Tal como descrito no Paradoxo da Tolerância, do filósofo judeu Karl Popper, a verdadeira história deve ser contada para contradizer a falsa. Diz ele, não pretendo dizer que devamos sempre suprimir a verbalização de filosofias intolerantes, conquanto que possamos contradizê-las através de discurso racional e combatê-las na opinião pública. Censurá-las seria extremamente insensato. E mais ele vai, sei que existem diversas interpretações para ele, cada um tem a sua, e eu sei que essa daqui, eu abro uma dissonância com muita gente que já foi visitar ele, mas, enfim, é que eu tenho. Cabe a todo Estado democrático o dever de assegurar a história e sua transmissão, amparado na ciência e nos registros históricos, e, ao mesmo tempo, assegurar o exercício da liberdade de expressão, seja ela estúpida ou não. Importante que os brasileiros simpatizantes da ideologia nazista recebam informações suficientes para compreender que eles não estavam incluídos no plano de Adolf Hitler, pois, mesmo que não judeus, também não pertencem à raça ariana, a única digna de vida. Afinal, o que é raça? Como se define uma ideologia e quem a categoriza? Qual a forma certa de contar a história? Confiar ao direito a tarefa de regular a forma como vamos contar a história do século XX, ao Estado juiz a tarefa de responsabilizar criminalmente quem contar errado,
E a lei penal, a tarefa de dar forma a tudo isso, é inadequado e perigoso. A aplicação da justiça dependeria, na prática, de explicações caso a caso de peritos em história, sociologia, antropologia. A censura à liberdade de expressão dos intolerantes caminhará sempre no rumo da intolerância. E a rotulação de uma ideologia como digna de censura sempre estará atravessada por outras narrativas ideológicas. Leis penais para definir atos que venham a transbordar a mera ignorância histórica como conduta criminosa, já temos. O que nos falta é educação para onde devem ser concentrados os mais dedicados esforços e recursos. Vou para a minha conclusão. Pela inadequação ao texto constitucional dedicado à liberdade de expressão enquanto garantia fundamental, assim como pela inobservância aos princípios da legalidade e da lesividade, conclui-se pela não concordância com o projeto de lei 145 de 2023, com a ressalva, em forma de recomendação, de que a intenção legislativa, nitidamente alinhada com os anseios da sociedade, deve se dar no campo da educação escolar e projetos sociais, espalhando a luz do conhecimento científico onde houver sombra de ignorância. Encerro por aqui. Muito obrigado, Éric. Parabéns pelo seu parecer. Eu tive a oportunidade de ouvir a sua apresentação na Comissão de Direito Penal, com certeza, e acho interessante sua colocação. Eu, obviamente, colocar em discussão, se alguém deseja algum esclarecimento. Joicemar Tejo pediu a palavra. Eu passo a palavra ao Joicemar, então. Boa tarde, presidente Eduardo Machado, novamente ocupando aqui a tribuna virtual. Presidente, eu acho que o projeto de lei ele tem, pelo menos, eu colocaria 3 inconsistências, no mínimo. Pelo menos as que saltaram aos meus olhos. Primeiro, o projeto de lei é redundante, porque a lei atual, ela já prevê a punição, ela já lida com os crimes de preconceito e discurso de ódio. A lei seria apenas redundante nesse sentido, desnecessária. Segundo, quando fala em negação do Holocausto, me parece que o projeto de lei quer importar, até com boa intenção, mas quer importar para a realidade brasileira um tema que é estranho ao cidadão médio. Com certeza, o brasileiro médio não faz ideia do que tenha sido o Holocausto. Não faz. Faria mais sentido um projeto de lei, essa discussão ela é muito pertinente na sociedade europeia, que esteve no olho do furacão na Segunda Guerra Mundial, e é disso que se trata. Nós sempre falamos aqui, o direito tem que ser entendido dentro da tessitura social de onde ele brota. Na nossa realidade, faria mais sentido um projeto de lei, por exemplo, eu não concordo, mas, por exemplo, que criminalizasse a negação da escravidão e dos males da escravidão. E existe isso. No governo anterior, a própria Fundação Palmares, por um assinte, ela foi tomada por revisionistas e negacionistas da matéria escravidão no Brasil. Isso é fato. Então, me parece que o projeto de lei está importando um tema que é alheio, que é estranho à nossa cultura, à nossa sociedade. Por fim, negação do Holocausto, presidente, e qualquer outro negacionismo ou revisionismo histórico, a Terra é plana, vacina transforma em jacaré e assim por diante, são comentários deploráveis, até risíveis, mas burrice não é crime, né? A burrice é inimputável. Fica no campo da expressão, da opinião, e caso, o parecer do doutor Éric fala isso, caso exorbite a mera opinião, aí temos a implicação criminal. Mas sustentar uma posição risível que seja, equivocada que seja, não pode ser punível. Tá? Então, nesse sentido, eu apoio o parecer do doutor Éric e elogio também a iniciativa da doutora Laura, minha amiga, por levantar o debate. Nosso papel é esse, o debate. E concluindo, ignorância. É para isso que há o debate público, é para isso que o IAB participa dos debates públicos também nesse sentido. Informar, né, o nosso caráter iluminista, como gosta de dizer o ministro Barroso,
o debate público, campanhas informativas do governo, e não apenas do governo, também da sociedade civil, e não trazendo esse tipo de tema para a matéria criminal, para a matéria da punibilidade. Então é isso, presidente. Apoio o parecer do doutor Érico. Obrigado. Muito obrigado, Josimar, pelas suas observações aí. Achei, quero saber se alguém mais deseja se manifestar. João Pedro. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, para manter a coerência com o que argumentei perante a Comissão de Direito Penal, onde também discordei pontualmente do parecer. Nesse caso, minha discordância é bem mais restrita e tem a ver com a fundamentação utilizada pelo doutor Érico para sustentar a posição da inconstitucionalidade dessa lei, num primeiro momento, porque considero, de modo global, que sustentar a inconstitucionalidade não pode ser um sucedâneo para nós discordamos do projeto, ou nós discordamos da política criminal que o projeto propõe. Eu, particularmente, não tenho posição forte em relação à política criminal sustentada pelo projeto. Acho que a criminalização é redundante, tendo em vista já, como disse o doutor Josemar, a Lei 7.716, mas eu acho problemático, do ponto de vista dogmático, utilizar como fundamento para uma avaliação de inconstitucionalidade o princípio da lesividade e o princípio da taxatividade. São dois princípios não expressos na Constituição brasileira, de dogmática muito, muito ampla e pouco trabalhada em termos de critérios específicos que devem ser atingidos por legislações para atender aos requisitos desses princípios. O princípio da lesividade tem sido submetido a uma boa revisão dogmática no âmbito da literatura internacional do direito penal, por não corresponder, na verdade, às criminalizações que diversos países têm, o Brasil, inclusive, um ótimo exemplo dado pelo Luiz Greco no Brasil, o crime de maus-tratos animais, que não tem bem jurídico tutelado. Meio ambiente não é um bem jurídico tutelado por animais domésticos, pelo maus-tratos animais domésticos, e é um crime que é apoiado, né, fora posições minimalistas, é um crime que poucas vezes é contestado. Então, o princípio da taxatividade me parece que se aplica a esse caso. O crime é um crime, inclusive, de ação múltipla e conteúdo variado, portanto, um crime, na verdade, que, se alguma coisa peca pelo excesso de elementares que tornam difícil a sua operacionalização. Então, por esses motivos resumidos, por divergência pontualmente dogmática, eu votei pela rejeição do parecer. Muito obrigado. Muito obrigado, João Pedro, pela sua manifestação. Temos, então, uma divergência. Eu indago se alguém mais deseja se manifestar. Registro agora aqui a presença da Valéria Santana, que também está acompanhando no plenário virtual. Boa noite, Valéria. Bom, não havendo mais nenhuma desejo de manifestação, eu volto a palavra para a indicante Laura Bercó, fazer a sua manifestação. Quero saber se o Eric quer fazer mais alguma observação. É necessário? Não, não é necessário. Não, obrigado. Então, Laura, você como indicante, quiser fazer a sua observação. Eu quero fazer a seguinte observação. Eu cheguei até a conversar com o doutor Érico sobre o parecer dele, né? E uma coisa que me chama a atenção no projeto de lei é a possibilidade de, realmente, havendo um diploma próprio para essas questões, fragilizar justamente a ideia, está latindo aqui porque eu estou em casa, a ideia de que antissemitismo realmente é um tipo de racismo, né? Mas, assim, eu não concordo com o doutor Érico quando ele fala muito da questão da liberdade de expressão e que as coisas se combatem, esses erros, com educação. Porque a educação ela pode, sim, ser orientada, dependendo do viés ideológico, né? E, assim, eu creio que quando a deputada resolveu fazer esse projeto de lei é porque o antissemitismo tem crescido de forma assustadora no mundo todo. E uma das formas que a própria CONIB ela coloca como sendo uma forma de violência contra judeus e descendentes, né, vítimas do Holocausto, de um modo geral, é a negação do Holocausto, usado como justamente justificativa para agredir pessoas judias, né? Ou de origem étnica judia, ou pessoas, inclusive, o antissemitismo está tão absurdo que
pessoas que não são judias, como é meu caso, mas que às vezes não, eu condeno o antissemitismo também, às vezes eu recebo xingamentos e eu não tenho nada a ver, assim, porque eu não sou judia, mas para ver como é que está a questão do antissemitismo no Brasil também. E discordo do colega Joicimar, doutor Joicimar, porque dizer que isso é uma realidade estranha à nossa não é verdade. Todo mundo sabe debater, sabe falar. Logicamente, quem não estudou não sabe. Mas todo mundo que passou pela escola, que teve aula de história, tem noção, sim, do que é o Holocausto. Há vários filmes sobre isso. Então, dizer que é algo estranho à nossa sociedade é o mesmo de dizer que a gente não tem que se preocupar com o que acontece na África, em outros conflitos, no Oriente Médio, porque não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, assim, eu não acho que essa argumentação seja plausível, né? Então, assim, eu creio realmente que o projeto de lei tem várias falhas, a redação é muito confusa, a questão do perigo que se faz justamente que antissemitas se utilizem disso para dizer que antissemitismo não é racismo, né? Um ponto muito complicado, mas uma das violências catalogadas pela CONIB é justamente a negação do Holocausto, e isso é usado por antissemitas. Então, assim, eu acho que a questão é muito delicada, reflete os tempos atuais, né? Vários símbolos não são originários do nazismo, realmente, né? A suástica, a origem é indiana, da antiga Índia, mas se tornou conhecido e veiculado como sendo atualmente um símbolo que a gente associa logo ao nazismo, né? Então, assim, por conta disso, eu até fiquei balançada em concordar com o doutor Éric, eu cheguei a comentar com ele, mas eu não tenho como seguir o entendimento de que essa liberdade de expressão pode ser tolhida porque pessoas sem conhecimento podem, sem querer, falar contra o Holocausto, sobre questões. Não, quando as pessoas falam é para machucar, porque o antissemitismo, assim como o racismo contra pessoas negras, ele é estrutural e ele é mundial, né? Então, é por isso que eu não vou concordar com o parecer e também não concordo com a observação de doutor Joicimar. Dizer que é uma coisa que é estranha ao nosso conhecimento na minha casa mesmo. Eu cresci ouvindo sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Holocausto, porque minha avó é sobrevivente de guerra, né? Então, assim, não é coisa tão estranha a realidade das pessoas, porque elas estão no Brasil. Agora, realmente, tem que investir em educação, para as pessoas não caírem nesses contos de fadas de que o Holocausto não existiu. E punir, sim, pessoas que, de forma malvada, tentam fazer pouco da dor de grupos que são marginalizados, que são racializados há muito tempo, como no caso dos judeus também. Então, essa é a minha opinião. A minha opinião não, a minha posição. Tá bom. Obrigado, Laura. Sua manifestação também é pela rejeição do parecer. Eu vou colocar em votação, acho que todos já se manifestaram. Não é? A Laura é se não me engano, também de origem judaica, né? E o Éric também, A Laura não? Laura não. Então tá, a Laura não é, mas ela é pró-criminalização. Não. Contra, mas isso, a questão Não aqui estou agora, né? é de direito penal e constitucional. Vamos, então, à votação. Plenário virtual. Aqui no plenário físico, alguém tem a divergência aqui do João Pedro? Né? Alguém mais com a divergência? Não. A divergência do João Pedro está lá. Ok? O meu aparece aqui para votar. Pronto, enviou para votar. Está dando o resultado. Tendo visto também a maioria aqui no plenário virtual, está aprovado o parecer. Muito obrigado, Éric, pela sua Foi mais uma vez um prazer. manifestação, tá? Pela apresentação que você fez. Obrigado também à Laura e ao João Pedro aí pela manifestação, engrandecendo o debate. Acho que é disso que a gente vive aqui no IAB.